A Prefeitura da cidade de São Paulo arrecadou em 2015 com multas de trânsito o valor de 964 milhões de reais. Isso, em comparação ao ano de 2014, significa um aumento de 7,2%, já que em 2014 o volume arrecadado foi de 899 milhões de reais. Outro dado preocupante é o aumento do número de radares. Nós tínhamos, em 2015, 818 aparelhos. No início da administração do prefeito Fernando Haddad, o número era 75% menor, 467 aparelhos de radar na cidade de São Paulo. O senhor já foi pego pelo radar aqui na cidade? Já. Sim. Aqui na cidade, de velocidade, não. Vários. Já. E você acha justo os valores das multas e o número de radares que tem por aí? Não. Acho justo. E eu acho que deve ter mais radares, inclusive. Não é justo, não é, né? Totalmente injusto. E você acha que a prefeitura está mais preocupada em arrecadar com esses radares ou em disciplinar o motorista? Precisa responder? Não. Claro que não. Ela não está preocupada com nada, só em receber. Arrecadar. Com certeza arrecadar. Eu acho que é disciplinar o motorista. Essa é a grande importância dos radares. Se não tivesse ele, o que a gente tinha de acidente, é só ver o histórico do passado antes das reduções de velocidade, antes do controle maior de velocidade, o quanto diminuiu o número de acidentes, de mortes. A indústria das multas de trânsito na cidade de São Paulo e outros assuntos de seu interesse serão abordados pelo pastor Denis Munhoz e seu convidado em mais uma edição do programa Ponto de Equilíbrio. Cláudio Roberto Barbosa de Souza, mais conhecido como vereador Claudinho, é paulistano do bairro de Vila Santa Maria, no Limão, na zona norte de São Paulo. É formado pelo Senai no curso de Eletrotécnica e trabalhou muitos anos na Telesp. Está no terceiro mandato como vereador pelo PSDB na Câmara Municipal de São Paulo. Foi vice-presidente do Legislativo paulistano. O vereador Claudinho atua na região noroeste de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você gostaria de assistir novamente alguma das nossas entrevistas, ou de repente você perdeu uma entrevista e o tema era interessante, interessava a você, você pode acessar, agora você está vendo aí na sua tela, o nosso canal no YouTube. Lá você coloca o PDE, que é o Ponto de Equilíbrio, e tem toda a relação, todos os programas já gravados e já exibidos, e eles vão sendo atualizados semanalmente. Você pode encontrar o tema, a entrevista ou aquilo que você está procurando. O programa é sempre feito pensando em você. E essa noite é com imenso prazer que recebemos o vereador por São Paulo, Claudinho de Souza, do PSDB. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom ter um veículo aí de comunicação para poder estar conversando com a cidade, né? Com as pessoas que moram nessa cidade. É verdade. Nós vamos discorrer um pouquinho na sua experiência política aqui, mas um tema que a gente comentava aqui que parece que agora está afligindo a todos aqui. Muitos acham que é necessário, muitos condenam o método como ele foi implantado, os limites, etc. A história dos radares na cidade de São Paulo. Inclusive, parece que o senhor apresentou uma proposta. Uma CPI. Né? Na realidade, a minha indignação com os radares ela se manifestou quando da sua implantação. Eu, de uma forma até brincalhona, eu tenho chamado o nosso prefeito de Fernando Radares. E eu falo de uma forma como se eu tivesse enganado. Falou, não é Fernando Radares, é Fernando Haddad. É que são tantos radares na minha cabeça que eu acabo confundindo o nome do nosso prefeito de Fernando Radares. Eu acho que a disciplina no trânsito ela deve ocorrer. Tudo que for feito pela segurança de quem está na rua é louvável que se faça. Agora, a forma como o nosso prefeito tem administrado a cidade, na minha opinião, ela é equivocada em vários temas. Um dos temas muito agressivos são os radares, tanto é que nós entramos com um pedido de CPI, infelizmente foi rejeitado pela casa, mas eu gostaria de ter debatido dentro da Câmara como foi a implantação desses radares, qual o custo de implantação desses radares,
qual a metodologia, baseado em que nós vamos andar numa via expressa como uma marginal a 70 por hora e a 50 por hora. 50 por hora. 50 por hora e está querendo implantar alguns trechos 40 por hora. E tem pegadinhas, né? Você sai de uma via de 70, assim que você cai na de 60 já tem um radar muito próximo. Ela muda de uma hora para outra o limite de velocidade e logo na sequência tem um radar. Já tem o radar. Então, fica claro que não havia a intenção de cuidar dos usuários, e sim de arrecadação. Os valores, eu não tenho eles de cor, mas os percentuais que comparado com o período anterior ao dos radares, é muito alto, de arrecadação. E são multas, por exemplo, você pega aqueles policiais da GCM que ficam com aqueles binóculos que já fotografam e multam simultaneamente. O revólver, as pistolas, né? Exato. Eles ficam na faixa de 50, porque ali é muito fácil de você passar dos 50. Você chega a 56, 55 com muita facilidade. Então, a quantidade de multas acaba sendo maior do que na faixa de 70. Uma outra coisa, é tão arrogante essa medida, ela é tão violenta, que as pessoas passam a ter medo de dirigir na cidade de São Paulo. Então, se o pastor observar na marginal, onde é 50, as pessoas estão a 30, 40. Exatamente. Porque ele tem medo de andar. E aí, às vezes, até acaba provocando um acidente, alguma coisa, porque a pessoa está com tanto receio de ser multada que ele está andando 20% abaixo do limite, 30% abaixo do limite. Exatamente. E faz aquela... põe 3 faixas, os 3 muito lentos, porque aí esse daqui da esquerda foi lento, esse daqui falou, vou acompanhar esse, e esse vai acompanhar esse, aí fecha a marginal e você tem que acompanhar aquela... E o custo da implantação, tem coisas que chega a ser revoltante. Eu tenho alguns projetos de nominação de praças, de ruas, que é normal, né? O vereador é procurado para isso e você apresenta os projetos para nominar ruas. Só sabe o problema de quem não tem uma rua nominada é quem mora naquela rua. Às vezes isso é motivo de gozação da imprensa, né? Que o vereador só nomina a rua. Mas nós estamos trabalhando para nominar a Ponte da Casa Verde como Ponte Jornalista Walter Abrão. E já está nominada. Demorou 2 anos, quase 3, para pôr a placa. Porque não tinha dinheiro nem coisa relativamente simples, para pôr uma placa lá, Ponte da Casa Verde, jornalista Walter Abrão. E como é que tinha dinheiro para tirar todas as placas das velocidades anteriores e colocar todas as placas novas com a velocidade imposta pelos radares? Inclusive, nesse ponto também apareceram várias denúncias sobre o preço das placas, né? Que era incoerente, inclusive houve uma reportagem muito bem feita, a pessoa foi lá, se dirigiu como se fosse interessada em comprar a placa de limite de velocidade sinalizado e conseguiu por um preço insignificante em relação ao que a prefeitura paga. E olha, inclusive eu estou falando isso porque nós já convidamos secretários, nós já convidamos os responsáveis, ninguém apareceu aqui. Nosso espaço está aberto, nós não temos compromisso com ninguém, nosso compromisso é com a verdade. Mas que realmente essa história da placa está mal contada, está. Porque foi pago pela prefeitura um valor muito, muito, muito superior ao que se conseguiria normalmente. Esses valores, tem outros valores que são motivo também, inclusive de investigação, a pedido do PSDB, a pedido de outros vereadores da Câmara, pega a tal das benditas ciclofaixas, que informa-se que a Prefeitura pagou na ordem de 600 mil por 1.000 metros, por 1 quilômetro, e que o preço internacional não chega a 200, 100 e poucos mil. Quer dizer, 5 vezes, 6 vezes mais o preço da implantação de ciclovias que não são usadas em São Paulo. Pelo contrário, atrapalha a vida dos comerciantes, atrapalha a vida das pessoas, uma ciclovia que não dá, que você observa que não tem uso. E várias delas que saem de um lugar e chegam a lugar nenhum. Quer dizer, eu tenho alguns exemplos práticos. A Rua da Balsa tem uma ciclovia que termina no muro, na Avenida Santa Marina. Então, ela não tem continuidade. Eu fui conversar com a Secretaria de Transportes Municipais e eles me apresentaram um projeto onde você terá várias pontes
sobre o Rio Tietê, interligando aquelas ciclovias locais com uma malha passando por lado de cá do rio. E eu perguntei, quer dizer, a ciclovia está implantada lá no bairro, trazendo transtorno para quem tem o seu comércio nas avenidas. E ela não tem utilidade porque não tem a ligação aqui ainda pronta por cima do Rio Tietê. Por que não fez primeiro a interligação por cima do Rio Tietê e depois levasse o incômodo lá para o bairro? Então, essas incoerências da atual administração, ela nos aborrece. Porque eu sou da área técnica, trabalhei, talvez alguém que esteja assistindo o programa agora pode me identificar. Eu sou oriundo do Senai, fiz Senai na área de eletrotécnica, fui para o Exército, entrei na Telesp, trabalhei 30 anos, me aposentei trabalhando na área da rede de telecomunicações. Agora, eu entrei para o mundo da política por acaso. Mas eu ouvia falar que administrar é você priorizar as necessidades de uma comunidade, dentro da nossa casa. Nós temos que administrar financeiramente a nossa casa. Então, olha, apertou o bolso, o que nós vamos tirar? Vamos tirar... o que é supérfluo. O supérfluo, né? Então, olha, aquele clube lá, a academia acabou. Não vamos almoçar fora. A viagem de janeiro vai ficar... Então, você vai administrando e você priorizar as necessidades maiores. Então, quando você tem um trabalho político como eu tenho, numa região periférica da cidade de São Paulo, que é Vila Brasilândia, e lá nós temos todos os tipos de problemas. Desculpe, vereador, só para a gente não perder um pouquinho, a gente falar do radar, e tem um ponto que ainda não está claro. O Ministério Público ele ajuizou uma ação para a Prefeitura indicar e apresentar aonde ela estava utilizando o dinheiro arrecadado com as multas. Não há resposta disso. E não veio a solicitação, ainda. inclusive, acho que o vereador Quito Formiga, do PSDB... Porque pela lei, pelo entendimento legal, ela deveria usar... Ser revertido. Em educação do trânsito, etc. Melhoria para o trânsito, educação do trânsito. Mas a Prefeitura, primeiro, ela não informou o montante exato. Segundo, não informou aonde ela estava usando esse dinheiro. Mas a polêmica está aberta. Eu acho que não só a Câmara, através de vereadores da Câmara, a OAB, teve várias manifestações nesse sentido. E eu acho que, num determinado momento, a Prefeitura, o Tribunal de Contas, alguém vai ter que se manifestar. Porque o valor arrecadado é altíssimo, as regras, essas de pegadinha, de você, na saída de uma velocidade maior, de uma menor, você ser pego imediatamente, a distância onde você tem que ter placas avisando que você tem radares funcionando na via, tem um monte. Por isso que eu queria a CPI. Dentro da CPI, nós poderíamos esclarecer uma série de pontos. E o poder público, o executivo, teria que nos dar respostas. E aí trazendo os fornecedores, né? Trazendo os técnicos do CET, a convite na CPI, o próprio secretário, porque uma CPI ela tem o poder de convocação. Porque às vezes você convida, que nem aqui o programa convida as autoridades do Poder Executivo, às vezes para debater um assunto de interesse público, ele não vem. Ele não é obrigado a vir, de repente ele vai ter que vir falar algo que ele... dele, vir ou não, né? que ele não gosta de... o que a gente fala, a gente convida todas as partes envolvidas, tanto oposição, situação, prefeitura, secretário, quem é contra, quem é a favor. Agora, se a pessoa vem ou não, já fica a critério uma decisão... dela. Agora, numa CPI, não. Uma CPI, quando convidado, na reincidência do convite, o não comparecimento da autoridade, a CPI tem o poder de convocar. Aí ele é obrigado aí. Então, por isso que, às vezes, dentro dos parlamentos, os grupos se dividem, né? Então, quem tem interesse de saber mais sobre o assunto insiste pela implantação de uma determinada CPI. Quem é a favor de quem está sendo investigado acaba criando obstáculos para que essa CPI não seja implantada. No caso da Câmara, o prefeito Fernando Haddad, eu sempre esqueço o nome dele. O Fernando Haddad, ele tem maioria. Então, ele consegue fazer com que passe a votação a que ele quer. Então, a CPI dos radares, para ele, não era interessante. Então, o líder do governo recebe a orientação
prepara a base de sustentação do governo e eles obstruem ou reprovam algo que não seja de interesse do prefeito. Um questionamento que eu fiz ao secretário quando esteve aqui falando também sobre esse assunto, pelo menos aí fora a gente nota, né? Na Europa, nos Estados Unidos, eu particularmente não conheço nenhuma via expressa como tem a nossa aqui da Marginal, no mundo inteiro, com limite de velocidade de 50 km por hora, que dá mais ou menos 30 milhas. Lá fora, 30 milhas é para a região central da cidade. A pé. Bicicleta, às vezes está dando mais do que isso. Quer dizer, para ter essa velocidade. Veja bem, eu acho que tudo é válido, diminuir o número de acidentes, mas acho que a sociedade merecia uma explicação melhor, tecnicamente falando, não simplesmente se implantar aquele radar ali, como o senhor falou agora, parece que tem trechos da Marginal que vão diminuir para 40 por hora. 40 por hora, ali naquela região próxima do Sambódromo. Naquela região perto da Cruzeiro do Sul, ali vão ter trechos que é 40. Então, você vai a 50, de repente você cai para 40, um radar para te pegar é extremamente fácil. E a pessoa, por exemplo, quem tem um carro mais moderno, que tem os controles de velocidade hoje no volante, você coloca ali no 50 e põe trava no volante, você consegue ir. Agora, no pé, às vezes uma distraída que você dá, você passa. Lógico. Numa via expressa ainda, né? Então, eu acho que essa administração do PT, ela mexeu as ciclofaixas dos ônibus, as ciclofaixas das bicicletas, os radares impositivos. Teve uma série de... Tem comentários que falavam assim, acho que o nosso prefeito deve ter uma fábrica de tinta, porque o que ele pinta essa cidade é coisa de louco. E outra, com tinta de má qualidade, porque você vai nas ciclovias, as faixas que eram avermelhadas, elas estão amarelas, sem uso, porque a maioria sendo ali o trecho que eu percorro, eu moro aqui na freguesia do Ó, então eu venho todo dia da freguesia em direção à Câmara, fora outras, vou a Santana, vou a Pirituba, vou a Perus. A gente fica observando as ciclofaixas, né, sem uso, atrapalhando os comerciantes, porque traz um transtorno grande para os comerciantes. Tem, por exemplo, a Petrônio Portela, na freguesia do Ó, a faixa do ciclismo é no meio da avenida. Então, você não pode estacionar nenhum dos dois lados. E não consegue fazer retornos por causa da ciclofaixa. Há 15 dias atrás, nós estamos com um colega internado lá no Hospital Mandaqui, ele vinha pela ciclofaixa e ele se desequilibrou e o ônibus bateu. Ele caiu para a esquerda, o ônibus bateu na cabeça e no ombro dele, graças a Deus sobreviveu, mas vai ficar sequelas. Então, essas atitudes do prefeito, a dos radares, extremamente agressiva, então, mexe com... A pessoa tem gente que passa mal. Ela fica nervosa. A pessoa fica tensa dirigindo. Ela fica então hoje principalmente quem já foi multado e está com aquela pontuação ali, ele fica tenso. Se eu tomar mais uma multa, eu posso perder minha carta. Então, ele tem que dirigir por ele, pelos carros que o envolvem e as motos, né? Que a gente vive tomando susto das motos que passam. Aí, agora tem que tomar conta também, dirigir pensando nos radares. Então, você fica tenso, você fica nervoso, você chega em casa irritado por tantas agressões. Eu acho que a administração de uma cidade, eu sempre comparo, a cidade é a nossa casa, o nosso dia a dia aqui na empresa. Você tem que ter um ambiente... que você tenha prazer de estar aqui no teu trabalho, que você tenha prazer de estar na tua casa com a tua família, e você tem que ter prazer de estar na tua cidade, você tem que gostar da tua cidade, gostar da tua rua, gostar do teu bairro, para viver na tua cidade e falar onde você vive. Eu vivo em São Paulo, e falar com alegria de que você vive em São Paulo. Hoje não, com todas essas agressões, essa falta de zeladoria do bairro, excesso de lixo acumulado nas ruas, mato alto, sensação de insegurança. Não é prazeroso viver em São Paulo. Mas existe um fato que às vezes ocorre com a oposição, e vou ser bem claro com o senhor, porque às vezes a gente recebe a pessoa aqui da oposição, e isso do radar me preocupa muito, por quê? Hoje a pessoa vem aqui e fala, eu sou contra, etc, etc. Um prefeito que se candidato a prefeito da oposição, sou contra. Mas na hora que ele senta ali e ele vê
a importância daquilo, que não deveria ser assim, mas a importância da multa na arrecadação da cidade, ele fala, bom, eu não posso abrir mão disso daqui. Não tem como. Então eu vou manter o radar. Quer dizer, a gente está pecando aqui, por quê? Uma forma de arrecadação errada. Se isso está sendo encarado como uma forma de arrecadação, está errado. Isso daí é uma multa, uma penalidade para o cidadão que deve ser aplicado com parcimônia, com moderação e dentro de certos critérios. Porque senão vai virar a indústria da multa, como se fala. Mas a política, pastor, ela me surpreende. Tanto é que eu tive o primeiro mandato e eu não queria mais ser vereador. É que a política é engraçado. É muito difícil de você entrar e também é muito difícil de você sair. Você pega a CPMF, todas as pessoas que foram contrárias no passado hoje são favoráveis. São favoráveis. Diz que é essencial. Entende? Então, eu tenho posições claras. Eu nunca votei um aumento de tributação para a minha cidade. Hoje sou oposição, mas já fui situação no governo Serra e no governo Kassab. Mas eu sempre mantive a minha linha, a minha coerência com relação ao porquê de eu ser vereador. Então, muitas pessoas me procuram querendo ser vereador. E falam assim para mim, ô Claudinho, como é que faz para mim ganhar uma eleição? Eu falei, olha, se eu soubesse, se houvesse uma regra de como ganhar uma eleição, eu acho que eu ficaria milionário, que eu ia sair vendendo esse meu conhecimento para tantas pessoas que gostariam de ser vereador. Então, não existe uma regra. Mas eu digo, por exemplo, que a primeira providência, o primeiro sintoma de querer ser vereador é de que ele não seja candidato a vereador da vontade dele própria. Tem que ter mais alguém que queira que ele seja candidato a vereador. Então, eu, na situação, quando o Serra, o Kassab foram prefeitos e eu era da sustentação, as minhas insatisfações eu manifestava também, mesmo sendo da base de sustentação. Lógico, o seu compromisso com o eleitor, né? Então, olha, o controlar, prefeito, sou contra, acho que é uma tarifa a mais para o contribuinte, eu acho que deve existir o controle por conta do meio ambiente. Carros novos, quem tem que ser responsável por isso é o fabricante. Enquanto o carro estiver durante o período dele de garantia, o fabricante é que tem que atestar que o carro está em condições de uso. Saiu do período, ter uma periodicidade diferente do que essa anual. Ou seja, ter critérios e valores, mas não da forma como era e com possibilidade de aumento de valores. Então, no meu caso, eu tenho procurado manter essa coerência de defesa aos interesses da comunidade que me elege, né? Hoje, por exemplo, pastor, você tem vereadores temáticos, né, que estão na Câmara Municipal e defendem temas da cidade. Eu sou um vereador muito regional. Eu sou eleito por 2 bairros da cidade de São Paulo. Vila Brasilândia e Freguesia do Ó, e pego um pouco de votos assim na região periférica, Pirituba, Perus, Casa Verde, Cachoeirinha, Peri. E eu sou convidado para ir para outras comunidades atuar como vereador. E eu não vou, não aceito os convites e explico por quê. Já tenho dificuldade de atender essa região onde eu tenho uma votação expressiva. Eu me deslocando, eu vou deixar de atender aqui, mesmo que precariamente, mas consigo atender, e não vou atender bem lá também. Não vai fazer bem nem no lado nem do outro. Nem do outro. Então, quando eu pego esse sistema de radares e faixas, que eu falei muito na Câmara e hoje estamos falando aqui no programa, normalmente, quando eu vou em programas falar sobre o meu papel como vereador da cidade, eu sempre foco muito a zeladoria das regiões, que eu acho que o olhar do administrativo para as regiões periféricas, ele é muito cego, ele enxerga pouco, onde estão as maiores necessidades da pessoa pobre. As maiores carências lá. As carências estão lá. Então, a pessoa que mora nos bairros melhores, a escola não está boa, ele tem condição de pagar uma escola da iniciativa privada para o seu filho. Lá não, ou você usa a educação pública, a saúde pública, ou você não tem. Não tem opção porque não tem recurso para arcar.
Agora, esse assunto do radares, ele agride a todo mundo, aos pobres, aos ricos, às autoridades, que todo mundo é penalizado com as multas e está sujeito a ser multado com falta de justiça, né? Porque você ser multado a 45 por hora, 50 por hora... Uma via expressa, realmente não tem cabimento. Que não tem cabimento. Vereador, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, foi um prazer ter recebido. E queria colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar para o telespectador. Mas já terminou o programa? O seu papo é muito interessante, o tempo voa. Rapaz, foi muito rápido. Falamos de várias coisas. Olha, eu queria agradecer, parabenizar a iniciativa, programas como esse. Eu participo de programas, nunca fui convidado por uma grande emissora para dar nenhuma entrevista, porque lá os assuntos são também políticos, né, de acordo com o interesse do momento lá da política. Se eu fizer alguma coisa errada na Câmara, com certeza eu serei chamado, convidado, né, por uma grande empresa de televisão. Enquanto a gente está trabalhando, os espaços que nós temos são espaços menores como esse, que vão adquirindo e conquistando o seu espaço dentro da comunicação na cidade de São Paulo. Então, a gente tem que parabenizar e incentivar. Muito obrigado. Que outros... Eu estava comentando, eu às vezes, já fui várias vezes lá na TV aberta, no Canal 9, no programa do Fernando... do Walter Abrão... Fernando Mauro. Fernando Mauro. Amanhã estou na Rádio Tupi, a convite do André Matarazzo, que tem um programa na rádio. Então, eu tenho que parabenizar a iniciativa, incentivar para que o programa continue, porque pessoas estão nos vendo, pessoas estão nos ouvindo. E essas pessoas que nos ouvem hoje, elas vão comentar alguma coisa que nós conversamos aqui para outras pessoas. E, de repente, mais pessoas passarão a assistir o programa e, com isso, a cidade acaba recebendo mais informações dessa forma tão direta como o programa proporciona. Vereador, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Conte conosco sempre. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.